Boa noite a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prazer e honra estarmos mais uma vez aqui todos reunidos para mais um estudo do programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. Para quem não lembra, meu nome é Alessio Renner, faço parte do quadro de expositores do CAE Guaianazes. Sempre uma honra estarmos aqui. Vamos assim então, como de praxe, e partindo para a nossa preparação inicial com a leitura da mensagem do livro Sempre Melhor, seguindo a sequência aqui hoje, mensagem número 4, que nos diz assim: as tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real de nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra, e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos estas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. Perfeito, eu sempre uso, essa colocação final aqui, que nós estamos, infelizmente, ainda nos dias de hoje, estamos mais materializando o espírito do que espiritualizando a matéria. Isso demonstra a inversão de valores que nós estamos enfrentando neste momento. Mas tudo faz parte, tudo é um processo de evolução. À medida em que as gerações vão passando, como inclusive nós vamos falar um pouco também sobre isso, o planeta Terra também vem se transformando. Então, quanto mais materialista a gente insistir em ser, as nossas próximas reencarnações terão grande probabilidade de estarmos em outro planeta, bem mais material, porque é a nossa vibração. Então aqueles que amamos, se estiverem no caminho da evolução e se espiritualizando, vamos nos afastar. Porque quem evolui vai ter o direito de regressar à Terra, sendo a planeta já numa outra condição, muito mais evoluída. Aqueles que insistirem em ficar ostentando, em ser materialista, fazer maldades por poder, por dinheiro, por fama, por sucesso, passando por cima de tudo e de todos, não tendo caráter, não se preocupando com o espírito, vai continuar assim, mas em outro planeta bem menos evoluído do que a Terra, porque a Terra já está na fase de transição. Então nós temos que sermos os exilados de capela desses outros países, desses outros mundos mais primitivos, Pensemos nisso. Exilados de Capela é um livro que fala de espíritos que estavam bem acima da média evolutiva do nosso planeta, mas foram expulsos daquele planeta por não ter a moral também evoluída, tanto quanto o intelectual, e reencarnaram aqui na Terra e nos ajudaram a dar esse salto na tecnologia. Enfim, nos últimos 50 anos, o mundo evoluiu mais do que os últimos 5.000 anos, como alguns cientistas dizem. Enfim, pensemos nisso. Então vamos assim, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, por termos mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus
e tantos outros obras tão importantes em nossas vidas, em nossas reflexões. Tudo isso para contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual, como diz a mensagem, que é o nosso grande foco, nosso grande motivo de estarmos aqui reencarnados, é estarmos em busca da nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Então vamos agradecendo a todos e vamos em especial ao encontro daquele nosso mentor individual, que nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo designado por Deus, por Jesus, para que possa nos auxiliar em tudo que temos de desafio no nosso dia a dia, desde quando acordamos, desde quando nascemos, na verdade. Já temos esse auxílio, essa companhia. Então que possamos usar a nossa intuição para ouvir seus sábios conselhos, suas orientações. Agradecemos por tudo e Ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos orientando, nos protegendo com todo amor e carinho que mamãe tem para com seu filho. Agradecemos a nossa mãe querida, ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de renúncia, de coragem, de perdão, de fé. Enfim, dentre tantos outros exemplos que possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e também nos transformando um pouquinho que seja cada dia. Agradecemos a esse nosso irmão, e ele já nos conduz na presença do nosso Pai Maior Criador, na qual na frente dele, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos. Uma prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim, pedindo licença e autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presente, para que possamos dar início a mais um programa Refletindo com Jesus, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos dando sequência no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos seguindo aqui, item a item, capítulo por capítulo, o estudo do Evangelho, essa grande obra, né, uma das principais obras da codificação da doutrina espírita, feita por Allan Kardec. Então, é uma honra estarmos aqui fazendo esse estudo devagar, passo a passo, passando por todos os itens, todos os capítulos, né, todas as mensagens dos espíritos que nos dá uma explicação ainda maior, né, mais lúcida, sobre os capítulos, né, que tem nesta obra. Então nós estamos hoje no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e vamos estudar os itens de 11 a 17, que fala sobre os escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Muito interessante. Ele é um pouco extenso, então vamos ler aqui um pequeno trecho e a gente vai falando um pouco sobre o tema. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno.
Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que, lá no céu, seus espíritos protetores veem, sem cessar, a face de meu Pai que também está nos céus. Porque eu vim para salvar o que estava perdido. Então essa passagem, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos de 6 a 11, e também no capítulo 5, os versículos 29 e 30, lá de Mateus. Então é muito interessante que a gente entenda o que Jesus quis dizer, né? Porque, como já dissemos aqui em outras ocasiões, nós não podemos levar as coisas, as palavras, as parábolas ao pé da letra. Porque Jesus, com a sua sabedoria divina, ele precisava falar em parábolas, né? Contar essas histórias para ilustrar o verdadeiro sentido das coisas, para que o seu ensinamento se perpetuasse, servisse, fosse atemporal, além do tempo presente, né? Para que hoje, 2025 anos depois, né, a gente ainda fala, discute, aprende sobre o que ele disse lá atrás. Justamente por essa forma de comunicar. É uma forma de comunicação, né, as parábolas, para que elas se perpetuassem. Mas nós temos que refletir ao nosso tempo, dentro do conhecimento que a gente tem, o significado dessas coisas. Então é óbvio que se a gente errou, a gente não vai lá e vai cortar a mão. Porque ele fala dessa forma no sentido figurado da coisa. Porque o que nós precisamos cortar dentro da gente é o que nos levou a escandalizar, a fazer um mal. Porque o mal, ele é ação em si. Então, pior do que a ação é o que levou a gente a praticar aquela ação ruim. A ação, ela é uma consequência daquilo que a gente é, dos nossos sentimentos, no nosso coração e na nossa mente. Porque tudo começa no coração, que vai para a mente, que vai para a ação. E é isso que a gente tem que cortar. Porque todas as nossas ações ruins está ligado ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso materialismo, muitas vezes. Então, ele já começa aqui falando justamente sobre essa questão do que é necessário, né? É necessário que se ainda tenha esses escândalos, essas maldades. Por que é necessário? Porque nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, ou seja, se eu cometi uma atrocidade, uma maldade, algo de ruim em umas outras vidas e tenho que vir aqui pagar, principalmente na questão da expiação, que é quando você paga o débito que nós adquirimos no passado, então eu preciso passar por uma situação ruim para que eu possa me depurar, para que eu possa entender na carne, né, por isso da encarnação, o mal que talvez eu tenha feito a outras pessoas sofrerem, né? Para que a gente aprenda. Não é vingança, não é por capricho de Deus ou de Jesus, não. É nós mesmos que pedimos, muitas vezes, para passar por determinadas situações, para que a gente possa se depurar. Para que numas outras futuras, por nós já termos passado na pele algum mal que eu tenha feito, a gente nem pense em fazer de novo com alguém. É assim que os mundos vão evoluindo, de acordo com as pessoas pagando os seus débitos e vão adquirindo mais espiritualidade, mais inteligência espiritual, emocional, e as atrocidades, as maldades vão deixando de ser feitas. Com isso, o planeta também vai melhorando
e as pessoas vão melhorando e o planeta passa de grau de evolução, né? E no caso da Terra aqui, que estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para passar a ser um mundo de regeneração. Essa transição já está em andamento. Então, por isso que é natural nós vemos crianças nascendo cada vez mais espiritualizadas, mais carinhosas, mais amorosas. Muitos dos jovens de hoje já têm a preocupação do trabalho, da conquista, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço, não passando por cima dos outros, não agredindo o meio ambiente para isso, não fazendo de tudo pela fama, pelo sucesso. Tem as exceções? Tem, claro, ainda é um processo de transição. Mas é mais comum se a gente olhar as nossas crianças hoje, como que a gente percebe que elas estão preocupadas com outras coisas além da grana, além da matéria, né? São crianças mais espiritualizadas, muito mais carinhosas, muito mais amorosas. Então tudo isso faz parte. Agora, é importante que se diga também que, para que isso aconteça, muitas vezes, para que nós podemos passar e pagar essas provas, ela tem que vir por mão de alguém. E aí aquele complementa, mas ai daquele por qual essa maldade vai vir. E por que falei isso? Parece que é meio contraditório. Poxa, mas se eu for pagar e alguém tem que fazer um mal para mim, essa pessoa vai adquirir esse mal e vai ter que pagar também. Aí a pessoa que vai fazer ele pagar também vai adquirir o mal. Então é um ciclo que parece que não acaba nunca. Pois é. Isso seria a verdade, se não fosse uma pequena palavra que significa, que diz, né? Livre-arbítrio. Sim, nós temos que pagar. Porém, duas coisas. Primeiro, não necessariamente eu preciso pagar na mesma moeda. Se eu usar do meu livre-arbítrio para poder fazer o bem incondicionalmente a outras pessoas, sendo uma pessoa caridosa, sendo uma pessoa bondosa, sendo uma pessoa espiritualizada, dentro dos nossos potenciais, compartilhar, ou seja, sermos cristãos de verdade, essa pena ela é amenizada. Talvez eu não tenha mais a necessidade de passar da mesma moeda. Eu vou me depurando não através do sofrimento, mas através do amor, que é o melhor cenário. Aqui normalmente a gente não escolhe esse lado, a gente escolhe o lado de pagar mesmo, passar por todos os perrengues que a gente passa. Infelizmente, porque Deus nos dá a oportunidade de sermos bons, né? Nós ainda não somos bons, mas já fazemos coisas boas. Então já é um início. Com o tempo, a bondade vai se tornar algo natural, né? Ao ponto da gente sequer lembrar das coisas boas que a gente fez. Esse é o sinal que a gente está se tornando uma pessoa boa. E o segundo ponto é que, mesmo aquele que por qual a maldade teria que vir, ele também tem o livre-arbítrio. Todas as pessoas que estão ali no caminho para praticar o mal, caminho que a própria pessoa escolhe, a qualquer momento ela pode desistir. Então vamos supor que nós assaltamos alguém numa outra vida e vemos nesta vida para a gente ser assaltado. Poxa, se alguém tem que me assaltar, né? Então assim, vai precisar de alguém que faça, que cometa essa maldade. Mas essa pessoa que, pela sua faixa vibracional, ela capta aquela vontade, dada ao seu caráter de querer assaltar, e aí, por várias situações, nós nos encontramos, porque eu preciso passar por essa situação. E a pessoa que vai assaltar porque está envolvida nessa vontade própria de querer fazer uma maldade, os caminhos se cruzam. E aí eu sofro aquela situação constrangedora, aquela situação que a gente sabe, quem já foi assaltado sabe, né? Como que todo o trauma que pode causar. E vou me depurando, mas a pessoa adquire esse débito para ela. Mas vamos supor que naquele momento a pessoa
ouve a voz do anjinho bom, né, do nosso espírito amigo, nosso anjo de guarda, nosso mentor, e decide por não fazer, por não cometer. E aí nós vamos continuar a nossa caminhada, até que outra pessoa capta, mas também desiste. Olha que coisa maravilhosa, quando tivermos num lugar em que ninguém mais capta essas energias ruins e cometa o assalto. É onde eu sozinho, tendo que passar por aquilo, vendo que não tem mais esse tipo de situação de maldade, a gente passa a praticar o bem, ajudar. Porque se todo mundo é bom, a gente acaba se tornando bom também nesse meio ambiente. É mesmo as coisas a gente vê, a gente até ouve muitas reportagens falando sobre a questão do comportamento, né? Às vezes a pessoa, quando ela pega uma condução, para aqueles que já são jovens há mais tempo, né, como eu, que já viveu na década lá trabalhava de trem, lá na década de 80, de 90, mesma pessoa que estava no trem, que fumava, que bebia, que andava com as portas abertas, andava em cima do trem, a pessoa descia e pegava o metrô. No metrô, por ter segurança, por ter as portas fechadas, tudo, o comportamento mudava, porque era o normal, era assim que tinha que ser. Então nessa questão é a mesma forma. Se a gente tem uma tendência, mas todo mundo ao nosso redor só faz coisa boa, a gente é contaminado, entre aspas, né? A gente acaba sendo envolvido por essas boas energias e acaba também fazendo o bem, como todos fazem. Então, esse é o caminho melhor. Esse é o que deveria acontecer e que vai acontecer um dia. Olha que problema maravilhoso, né? A gente precisa reencarnar para pagar uma expiação e não tem ninguém para fazer isso com a gente. Puxa, então só me resta amar, só me resta fazer o bem, né? Ou, se de tudo eu insistir em praticar o mal, seremos gentilmente convidados a reencarnarmos, né? Porque a misericórdia divina, ela sempre vai nos dar uma chance, mas não quer dizer que seja na Terra. Seremos convidados a ir para mundos primitivos, né? Que tem pessoas nessa mesma faixa vibracional do que a nossa, e lá vamos continuar o nosso progressão espiritual, né? Respeitando o tempo de cada um. Então por isso que fala, né? Jesus vem falar, se a gente tem um motivo de escândalo, vamos arrancar, no sentido figurado, vamos eliminar. Quais são os nossos sentidos, né? Nós temos a visão, nós temos a audição, a capacidade de ouvirmos, nós temos o olfato, sentir pelo cheiro, né? Nós temos o tato e o paladar, que é na língua, né? Então, olha só os sentidos principais que a gente tem. Todas as maldades, as mazelas, ou a grande maioria delas, estão relacionadas a esses nossos 5 pontos. A visão. O que eu estou fazendo com a minha visão? Eu sou aquela pessoa que fica enxergando o que não deve? Eu vejo aquilo que não me interessa, aquilo que não vai fazer bem para mim, e faço o quê com essa informação que eu vi? Acabei de ver uma situação que envolva outras pessoas. E aí, o que eu faço com aquilo? Saio espalhando para todo mundo? Monto para todo mundo? Mostro? Armo algo para fazer aquilo? Eu vejo alguma coisa, algum bem de alguém e eu quero pegar aquilo a todo custo, eu vou lá e roubo. Então, o que eu estou fazendo com a minha visão? Então, muitos de nós, às vezes, temos a nossa visão prejudicada, muitas vezes, por provavelmente algum mal que nós fizemos nesse sentido. A gente, não sei se é verdade, tá? Mas a gente já ouviu falar, dentro de algumas palestras que a gente ouve, tudo, né? Que Chico tinha um problema na visão. Sangrava muito o olho dele o tempo todo. E isso teria sido devido a alguma encarnação do passado ele ter feito, sendo responsável, ele sendo uma espécie de um guarda, de um carcereiro, tenha causado a cegueira de alguém que estava preso. Então, não dá para se saber se realmente o quanto disso é totalmente verdade, mas a gente entende que faz sentido, que é assim que é o processo, né? Esse processo da gente
pagar esse mal, esse malefício. Então é um exemplo da visão. A audição é a mesma coisa, às vezes a gente ouve alguma coisa e utiliza aquilo para poder prejudicar alguém, utiliza aquilo para fazer uma maledicência, uma fofoca de algo que a gente ouviu e normalmente a gente repassa aumentando as coisas, né? Então o que nós estamos fazendo com a nossa audição? O que nós estamos fazendo com o nosso olfato, né? Essa questão de sentir o cheiro das coisas, usando o nariz para fazermos o quê? Né? O que nós estamos utilizando essa ferramenta, né? São as nossas narinas e tudo mais, para fazer o quê? Estamos fazendo aquilo para o bem do nosso corpo ou do próximo, do nosso próximo? Então existem também situações em que a gente pode usar dessa ferramenta para uso não apropriado. E sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. A mesma coisa com a questão da língua, né? Nós temos a língua ali para sentir o paladar das coisas, o gosto. Mas estamos usando a língua para quê? Porque ela é o mesmo instrumento que faz a gente falar também. E o que nós estamos falando? Como nós estamos falando? Para quem estamos falando? E nós temos a questão do tato, né? Que também é algo que nós temos que refletir. Para que eu estou usando as mãos? O que eu estou pegando com as mãos? O que eu tenho feito com as mãos? A mão que pode ajudar alguém, socorrer alguém, auxiliar alguém, é a que pode agredir alguém, matar alguém, ou roubar de alguém. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas mãos, com os nossos sentidos? E falamos aqui dos 5 principais, mas nós temos um 6º também, né? Chamado, mais conhecido como a intuição ou a percepção extrasensorial, que vai além da matéria. É esse 6º sentido que a gente muitas vezes desconhece, não acredita que temos, mas nós temos sim a intuição de algo que possa acontecer, essa percepção da vida espiritual, quando nós temos uma visão, nós temos, que mais pode ser também dentro da doutrina como visto como mediunidade. O que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Todos nós somos médiums, uns de visão, outros de audição, né? Outros de incorporação, de sustentação, enfim. Todos nós temos as nossas aptidões extrasensoriais. E o que nós estamos fazendo com elas? Se eu vejo algo, se eu ouço algo que vem do mundo espiritual, o que eu faço com aquilo? Uso aquilo para ganhar dinheiro? Uso aquilo para aterrorizar a vida de alguém? Eu vi que você vai morrer amanhã, né? Então são situações que a gente precisa entender que tudo isso está ligado ao nosso caráter, à nossa evolução espiritual. Então Jesus fala aqui de uma forma muito clara. Se nós temos qualquer motivo de escândalos, vamos cortar. Mas vamos cortar na raiz, não na carne. Porque se eu cortar a mão e não mudar o meu pensamento, na próxima reencarnação eu vou roubar de novo. Se eu usar a minha visão para ficar vendo as coisas e prejudicar a vida dos outros, e eu ficar cego, na outra vida, quando eu vier, eu vou fazer de novo. Porque o que eu tenho que mudar o que eu tenho que arrancar de dentro de mim, é os meus defeitos, é a nossa má inclinação. Tem que extirpar tudo aquilo de ruim que a gente pensa. E quando eu penso algo ruim de alguém ou de alguma coisa, eu vou cometer algo ruim. Então a ação ela é apenas uma consequência. Então nós temos que arrancar aqui, né, cortar, trazendo para a nossa realidade do mundo de hoje, que Jesus quis dizer, é essa vontade que às vezes nós temos de fazer o mal. Todo mal, sabemos já o que é certo e o que é errado, o que vai prejudicar e o que não vai prejudicar. É isso, essa vontade de fazer a maldade, coisa ruim, é que nós temos que extirpar do nosso coração. E sofrer as consequências da vida. Porque se talvez tivermos que passarmos por algo nesse sentido, certamente é porque nós fizemos algo no passado e nós temos ali a oportunidade de fazer. Pensemos nisso. Então vamos assim agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, por mais esta oportunidade de estarmos aqui com esse ensinamento maravilhoso. Possamos refletir em tudo que foi falado, possamos colocar em prática no nosso dia a dia para o nosso melhor. E vamos assim vibrando por todo o planeta Terra, todo o seu contorno geográfico, seus principais países, aqueles que também se encontram em guerras, em conflitos.
especial pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, vibrando por todo aquele que se encontra doente do corpo ou da alma, que se encontra num leito de hospital, orfanato, asilos, manicômios, presídios, situação de rua, aqueles que desencarnaram no dia de hoje ou nesses últimos dias, que possam ser resgatados pelo plano espiritual, que faça a passagem do espírito para o plano espiritual sem maiores sofrimentos, seja uma passagem natural, que o espírito possa chegar ao outro lado, no outro plano, envolto, muita luz, muitas vibrações de paz, de amor, para que possa se recuperar e estar também do outro lado, olhando por cada um de nós, por aqueles que aqui ficaram também. Vamos assim também, pedindo licença para vibrar por cada um de nós, necessitados que somos pela nossa casa, pela nossa família, familiares, amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, tanto da matéria quanto do espiritual, e que possamos também deixar vibrações de luz entreabertas com a espiritualidade de luz para que eles conduzam de mais houver necessidade neste momento. Renovamos assim o nosso compromisso de estarmos aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos, até a próxima.